do sol a maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Ele olha para a situação e ele percebe uma opressão política. Uma opressão política que era direcionada para os mais fracos, para os mais pobres. Então ele dizia, isso não faz sentido, porque quem deveria nos defender, quem deveria defender os mais pobres, está oprimindo esses mais pobres. Quando a gente vê lá o Superior Tribunal Federal apoiando a terceirização de todo tipo de trabalho, meio e fim no Brasil, a gente diz, não faz sentido isso. Não faz sentido que os mais pobres, que têm a obrigação do custo social, porque quem paga imposto nesse país são os mais pobres, não faz sentido mais peso ainda sobre eles. E aí é isso que está dizendo, até os tribunais estão se corrompendo. Havia também uma opressão econômica. 4:1 diz assim: observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Olha a situação, aquele homem entendia que até eram mais felizes, inclusive aqueles que nem haviam nascido, como diz o texto, mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Essa opressão é uma opressão econômica. E é interessante que o Eclesiastes estava angustiado por ver esta situação. O cristão que está em comunhão com Deus, ele tem que se incomodar com as injustiças impetradas numa nação, numa cidade, dentro de casa. Ele não pode aceitar a injustiça como se fosse uma coisa natural. E é interessante essa questão aqui. E aí então ele chega a esta conclusão que melhor era não ter nem nascido, para que os impotentes não experimentassem tanto sofrimento. Há também competição entre os opressores. Ele então, lá no capítulo 4, voltando a ler, ele diz assim: então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. O que ele está dizendo aqui, que a motivação do trabalho, muitas vezes é uma motivação por inveja. Não é simplesmente a motivação por ter uma vida melhor, uma vida tranquila, mas eu quero ter uma vida tranquila. Aqueles que têm essa inveja, eu quero ter uma vida tranquila para causar inveja no outro. E ele está dizendo que muitas vezes essa volúpia toda por dinheiro produz injustiça. Nesse país, eu posso dizer que 90%, eu vou colocar por baixo, 90% da riqueza nesse país é ilícita, é calcada em falcatruas mesmo, é calcada muitas vezes numa escravidão lá atrás. Tem sangue, porque tem sempre brechas e mais brechas para os mais ricos. Então não faz sentido isso. E aí então a gente olha e percebe uma ganância imensa daqueles que já têm poder. E aqui eu não estou simplesmente falando contra os ricos, dizendo que o rico não possa ser salvo, não ter o Senhor, não ter uma vida ética, mas toda a riqueza é para a compreensão de que ela tem que ser dividida, ela tem que ser para abençoar outros. O texto diz assim: os tolos cruzam os braços e se arruinam, e no entanto
É melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo, correr atrás do vento. Ele não está dizendo aqui que não se deva trabalhar, ele faz uma crítica assim: cruzar os braços, não fazer nada é tolice. Mas ele diz simplesmente assim: olha, também viver com ganância é opressão, porque ela vai gerar injustiça. E a última coisa é a compulsividade, então, desses mais ricos. Capítulo 4, versículo 7, começa então a falar uma coisa muito interessante. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter riqueza, toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e tudo é angustiante. Tudo é uma angústia profunda, porque é um desejo cada vez maior de obter mais e obter mais e obter mais. Então ele traz essas 3 coisas que são que resultam em opressão e injustiça. Opressão dos impotentes, dos fracos. Uma competição entre os opressores, que ficam se competindo entre eles para perceberem a quem e como podem mais oprimir. E uma compulsividade dos mais ricos. Mas é interessante que diante da injustiça a gente fica: mas não tem esperança, né? Alguém disse que o texto de Eclesiastes é o texto da Bíblia mais mal-humorado que existe, né? Parece que ele está ali sempre de mau humor, mas ele traz algumas coisas importantes, porque ele traz também esperança para nós. E uma das coisas que ele traz como remédio para a injustiça é o poder do companheirismo. Ele fala do poder do companheirismo. Nós só vamos conseguir vencer as injustiças se estivermos juntos, se formos companheiros, se estivermos juntos no sentido de, além de comer o pão junto, como é a palavra companheiro, estarmos juntos contra a injustiça. E é interessante porque lá no versículo 9 ao 12 de Eclesiastes capítulo 4, ele disse assim: é melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Esse texto aqui, muitas vezes erroneamente usado para casamento, não tem nada a ver de casamento. Aqui está falando da junção de pessoas que, como corrente, criando uma corrente, vai conseguir vencer a injustiça. Existe muita injustiça nessa nação. Nós precisamos estar juntos, mas estarmos juntos contra a injustiça que está sendo impetrada nesse país sobre os mais pobres. Nós não podemos aceitar isso com naturalidade, porque para Deus não faz sentido. Não faz sentido tantas mortes nessa cidade. Não faz sentido 13 mulheres a cada dia sendo assassinadas no Brasil. Não faz sentido, como também não faz sentido uma igreja inoperante que não se incomoda com as mortes e com o sofrimento, mas que fica extremamente incomodada pela decisão sexual de um ou de outro. É isso que mais incomoda a igreja, e a igreja não se incomoda com tanta gente que está morrendo, sofrendo, sendo oprimida. Não faz sentido. Então a gente precisa estar junto, companheiros juntos mesmo, criando uma corrente para a gente conseguir
suportar esse estado de coisa que foi lançado sobre o nosso país. A outra coisa que a gente vê na palavra do Senhor são as lições da experiência. O capítulo 4, versículo 16, diz assim, capítulo 4, versículo 16, vou ler até 13. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem sucedido e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso não faz sentido, é correr atrás do vento. A experiência que a gente tem que estar observando as experiências, através da nossa experiência, sobretudo governos e mais governos que passam no nosso país. Precisamos estar atentos para que a gente valorize, sim, independente daquele que você vai escolher, sobretudo aquele que valoriza os mais pobres, como dissemos semana passada, que valoriza aqueles que estão mais sofrendo, as lições da experiência. E por último, outro remédio é perceber o juízo de Deus. No capítulo 3, versículo 17 a 19, o Eclesiastes, o pensador, o Correlete, ele começa a falar que não há muita diferença, não há diferença alguma entre o homem e o animal, que todos vão morrer. E ele está dizendo ali que, na verdade, toda a nossa vida está na mão de Deus, está na mão do Senhor. Todas as coisas estão na mão do Senhor, tanto as nossas vidas quanto as vidas dos opressores. Eles estão na mão de Deus, eles também perecerão. É interessante perceber que ele faz essa alusão aqui com os animais, mostrando que nós somos iguais e quem é poderoso é o nosso Deus. Então, diante da injustiça, nós temos que crer no juízo de Deus. Deus é um Deus de justiça, que está atento ao sofrimento do que está experimentando aqui a população brasileira, a população latino-americana. Eu tenho certeza que Deus é um Deus que não está alheio a tanto sofrimento que estamos experimentando. E espero que o Senhor, tem sido assim a minha oração, que o Senhor venha, intervenha, haja nessa nação, porque o povo já não aguenta mais. O povo não aguenta mais, não é corrupção. O povo não aguenta mais o Estado de Direito ser completamente destruído. O povo não aguenta mais, sobretudo o povo da comunidade, ter as suas casas invadidas, onde as pessoas comem as coisas dentro das suas casas. O povo não aguenta mais a juventude ser torturada. O povo já não aguenta mais. Bom seria se a igreja do Senhor também não aguentasse mais isso e começasse a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, venha, interceda, intervenha, haja em nossa nação, ao invés de ficar procurando tanto poder. Que a nossa igreja possa ser um instrumento nessa cidade, mesmo pequenininhos que somos, para estarmos compreendendo cada vez mais a vontade de Deus para essa querida cidade, que é uma vontade de justiça. Deus quer manifestar a sua justiça no Rio de Janeiro. Que aqueles que estão com poder possam ser tocados pelo Espírito Santo e possam ter uma nova vida, entendendo que o juízo de Deus pode estar sobre eles. Eles têm limitações em suas vidas. Que a nossa oração, e tem sido a minha, seja que surja alguém que acabe com um negócio chamado fé pública, que determina que toda fala de um policial
devas fazer parte do processo.